ao vivo pela sua TV Alepa e em cadeia conosco a Rádio Web Alepa. E você já sabe, né? Todo o conteúdo exclusivo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Pará fica disponível para você também nas nossas redes sociais, para você ficar muito bem informado. Mas hoje é dia de sessão solene, uma sessão muito especial que vai falar sobre algo que talvez você nem sabe que precisa todos os dias. Porque quando a gente fala de direitos e de direitos humanos, às vezes você não tem dúvida de como é que isso funciona, mas você já sabe também que a sabida no assunto nunca sou eu. Eu sempre trago pessoas extraordinárias para bater papo e traduzir para você que está aí acompanhando a gente ou ouvindo o que é importante. A nossa convidada de hoje é muito especial. Pense numa mulher pai d'égua, é essa mulher que eu trouxe aqui. Rapaz, o currículo é tão grande que eu tenho até vergonha, porque eu não vou conseguir decorar de tão legal que é. Eu trouxe aqui a doutora Ana Maria Oliveira, ela é vice-presidente da Comissão da Anistia no Brasil e tem uma história de vida extraordinária, desde miudinha, como a gente diz no popular, que já está envolvida com essa questão dos direitos humanos. Querida, meu amor, que felicidade de ter você aqui nesse bate-papo, antes dessa sessão solene que vai acontecer. Doutora Ana, que bacana saber que o nosso estado produz pessoas extraordinárias, apesar de que muitos não olham para a Amazônia desse jeito. E saber que a senhora veio de Irituia com essa história de vida incrível. Queria começar falando sobre isso, a tua trajetória. Vim de Irituia e trabalhar hoje nessa área tão importante para a humanidade que são os direitos humanos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você e dizer que é uma alegria enorme e uma honra enorme também estar entre as escolhidas para receber a medalha Paulo Frota, né? Eu vim de Irituia, realmente, nasci em Irituia, acabei de fazer 68 anos agora e nasci no dia 6 de dezembro. E a trajetória é essa, gente que nasceu na roça, vem para estudar e trazer a possibilidade de um exemplo para todos aqueles que acham que quem nasceu pobre não pode, né, alcançar altos postos. É possível sim, se você se esforça, se você estuda. Se dedica, né? Exatamente. Né? Eu vim para estudar, vim para Belém para estudar, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Pará, também estudei Economia antes, né? E também trabalhei na Universidade Federal. Iniciei a minha carreira profissional na Universidade Federal do Pará. Uau, que legal, gente. E na Universidade Federal do Pará, um dos postos que eu ocupei foi de diretora de recursos humanos. E tem uma história que é muito interessante. Quando eu estava ali sendo diretora de recursos humanos, a gente não tinha como pagar os professores no interior, que estavam fazendo o processo de interiorização. Então, a gente começou a procurar artifícios. Aí, se a folha de pagamento era 5 mil... Movimentar da maneira que chegasse benefício lá, né, doutora? Então, para pagar a folha de pagamento dos professores que iam para o interior, era tipo, se a folha normal custava 5 milhões, eu apropriava 7, 2 milhões eu passava para a FADESP para pagar os professores. Para cuidar né? dessa turma. Para cuidar dessa turma que estava nos campos avançados que não tinha, como era Marabá, Santarém, que hoje são universidades, sim, inclusive, sim. Castanhal, Bragança. E isso gerou um processo no Tribunal de Contas da União. E né, o Tribunal de Contas da União disse que eu estava... Queria entender como é que a senhora estava fazendo esse trabalho, achando né? que eu estava desviando o recurso. E na verdade não. Não. Na verdade, a gente, para fazer a defesa, era o professor Marcos Mendes, era o reitor, a gente foi à SEDUC para pedir quantos professores tinham formados nos campos do interior, na Secretaria de Educação, sim, que davam aula no interior. E aí, para nossa surpresa, eram 200 professores formados. E ao final dos 4 primeiros anos de interiorização, a gente tinha 2.000 professores formados. Uau, né? Gente! Vocês estão entendendo o que a doutora falou? A gente sai de 200 para 2.000. E o que se queria saber é como é que ela estava administrando isso. E olha que legal. Eu vou ser ousada no que eu vou lhe dizer, porque a sua postura foi de ousadia, de olhar para um recurso
e administrar talvez diferente do que outras pessoas fariam, para que transformasse um número de 200 para 2.000 professores formados. Isso é muito bacana. E foi muito interessante que recentemente, em outubro, eu estive na UFOPA, que era um campo da UFBA. E conversei com uma professora que estava lá fazendo um trabalho, né, para a comunidade, reciclagem e tal. E quando eu contei essa história, ela disse, minha mãe é desse momento. Ela estudou quando a senhora mandava o dinheiro, que até então o Tribunal de Contas dizia que era um desvio. E, na verdade... É que eles não entendiam, não, né, entendiam. doutora? Mas aí eu ganhei por unanimidade lá no Tribunal de Contas. Porque depois, quando a gente para ouvir, entende a dimensão e o resultado, aí a gente consegue se organizar. Agora, doutora Ana, hoje é uma sessão muito especial, é uma sessão solene na Assembleia Legislativa, uma das principais comendas que a Casa tem e que leva o nome, né, do Paulo Frota. Talvez quem esteja assistindo a gente, ouvindo a gente pela rádio, não entenda a importância dessa medalha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, para quem está acompanhando a gente agora, quem foi Paulo Frota, a importância dele de maneira traduzida, porque às vezes as pessoas ouvem, mas quem foi mesmo? Calma, calma. Eu queria que 1/3 dos magistrados brasileiros tivesse a postura de Paulo Frota. Uau! O Paulo Frota é uma referência internacional, porque o Paulo Frota, ele tinha a visão da justiça para aqueles que mais precisam, né? Para aqueles que não têm direitos, né? Para aqueles que buscam direitos. Então, o Paulo Frota é essa referência. Legal. Né? Quando ele, um dos idealizadores dos juizados especiais, foi exatamente por isso. Porque Legal. a justiça precisa chegar onde o povo está. Não é o povo que tem que ver a justiça, é a justiça que tem que ver o povo. Né? No Brasil, nós temos, em 2020, eu não tenho dados de hoje, de 2020 nós temos um advogado para cada 100 mil habitantes. Tá? Desculpe, um advogado para cada 100 habitantes. Me perdoe. 100 habitantes. Porém, os que gostam de trabalhar em defesa da vida e dos direitos humanos é 0,01%. Então, uma pessoa da referência que é o Paulo Frota, né, para que todos sigam o seu exemplo. Para inspirar Para mesmo, inspirar. né? Eu tenho uma amiga que é juíza lá em Santa Catarina, que agora eu moro lá, e quando ela viu a medalha Paulo Frota, ela disse, Ana, o Paulo Frota foi meu colega, eu tive o prazer de conhecê-lo. E que o Paulo, então, é essa referência para todos nós. Quiçá os juízes tivessem 1/3 da postura de Paulo Frota, nós teríamos uma justiça cidadã para todos e todas. Isso é muito Esse bacana, é o Paulo. gente. Então, essa medalha, ela vem trazer ela vem na verdade, trazer para as pessoas essa honra que é de devida, né, doutora? Porque essa medalha, e a senhora está recebendo ela. Pois então, aí é que está. Eu fiquei extremamente emocionada, porque uma medalha vindo da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do meu estado, e com a honraria de ter o nome de Paulo Frota, sabe, é uma emoção desmedida, porque o Paulo é isso, né? O Paulo nos inspira, continua nos inspirando e faz parte da nossa trajetória e da nossa vida. Isso é muito né? bacana. A senhora disse que a senhora está em Santa Catarina agora? É. A sua atuação está lá hoje? Na verdade, eu sou procuradora federal aposentada da Advocacia da União. E como eu me aposentei, meu filho já mora lá há muito tempo, eu mudei um pouco para lá. Mas eu continuo trabalhando. Eu sou vice-presidente da Comissão de Anistia. Eu tenho 16 anos de conselho. Foi interrompido nos últimos 4 anos, porque as pessoas que governavam o país não tinham, eram avessas aos direitos humanos. E aí, então, eu saí e retornei agora, no governo Lula 3, eu voltei e sou vice-presidente da comissão.
é um trabalho de recontar a história do Brasil. Eu ia até lhe perguntar, com essa retomada, como é que é o trabalho que hoje vocês desenvolvem? Porque às vezes a gente só fala sobre os direitos humanos, mas a senhora, como bem disse, houve uma pausa. Foi preciso mudar de presidente para se resgatar essa valorização e esse cuidado. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como é que realmente funciona. Antes de falar desse trabalho, eu vou dizer o que são os direitos humanos na minha visão. Fechou. Os direitos humanos, infelizmente a imprensa cumpre um papel muito distorcido dos direitos humanos, né? Sim. Mas os direitos humanos, eles são, na verdade, o direito à vida digna da população, do povo. Então, os direitos humanos são direitos básicos, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à educação de qualidade, o direito à vida, o direito à moradia digna, saneamento, né? Ao saneamento básico, a água. A água não é mercadoria, a água é direito humano básico. Então, esses são os direitos humanos que as pessoas confundem ao dizer que os direitos humanos são direitos, e a população carcerária tem direitos, né? Porque o Estado, ela errou, está sob a custódia do Estado, o Estado tem o dever de promover para que ela saia dali uma pessoa melhor, né? E volte ao retorno da sociedade. Sim, esse é o papel. Com certeza. Né? Então, os direitos humanos também são deles, né? E aí, esse é o nosso trabalho. Então, enquanto trabalho na Comissão de Anistia, o que é que nós estamos fazendo? Ajudando a recontar a história do Brasil. Porque você não sabe o que aconteceu na ditadura, porque ninguém te ensinou na escola. Né? E é preciso que a gente saiba o que houve nos períodos ditatoriais para que nunca mais aconteça. Verdade. O que aconteceu agora em 8 de janeiro é um reflexo da nossa falta de educação para não repetição, que é uma das coisas que eu mais defendo. Essas imagens que vocês acompanham ao vivo é do plenário Newton Miranda, onde acontece, daqui a pouquinho vai iniciar essa sessão solene, medalha Paulo Frota, como a gente está falando aqui. A doutora Ana, essa mulher extraordinária, de Irituia, estado do Pará, na Amazônia, é vice-presidente da Comissão da Anistia do Brasil e está falando um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Queria voltar os olhos, então, para a Amazônia, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre essa agenda da Comissão da Anistia para Belém, para o estado do Pará. Como é que a gente pode observar isso? Então, eu gostaria que todos soubessem que na Amazônia aconteceu um dos eventos mais importantes, que foi a repressão na época da guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. Né? O sul do Pará sofreu a maior repressão política feita na época da ditadura, principalmente no início da década de 70. Né? E não atingiu só os militantes de direitos humanos, também atingiu os camponeses que viviam ali. Né? Foram excluídos das suas terras, foram desprovidos da sua família, muitos foram perseguidos a título de dizer que eles estavam ajudando os guerrilheiros, né? E isso gerou uma série de violações aos direitos humanos dos camponeses também. Né? E isso pouca gente sabe, ninguém conta nas escolas. Isso é preciso que seja contado, né? É preciso que seja dito. Então, nós estamos agora com um propósito de fazer a apreciação de todos os processos, né? Nós temos uma meta ousada, né? Que é tentar fazer isso até o final deste governo, né? E que para que nós possamos fazer isso é preciso que nós nos debrucemos sobre os processos que estão sendo analisados, ainda que tem da guerrilha do Araguaia e de outros militantes que aqui no estado foram perseguidos políticos. Né? Então, nós estamos trabalhando nessa agenda. Eu tenho expectativa, não está confirmado, mas eu tenho expectativa de que nós possamos fazer uma caravana de anistia o ano que vem aqui em Belém. Aos moldes dos que fizemos uma em 2010. Né? Há 8 anos atrás, nós fizemos uma grande caravana, onde nós julgamos mais de 100 processos, tanto de camponeses quanto de militantes políticos, que foi na UFPA e
e na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Doutora, uma agenda ousada. E eu não poderia deixar de comentar com a senhora que a gente está pertinho de um momento muito importante para a Amazônia, que vai ser a COP30 em Belém, em 2025. Então, eu acredito que o trabalho de vocês também, ele vai passar com esse foco para o meio ambiente, onde muito acontecem os grandes conflitos, onde muito vocês vão trabalhar nessa agenda. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também, doutora. Então, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento dramático do ponto de vista ambiental, climático e ambiental. É um momento dramático. Nós temos que compreender que nós humanos não somos os únicos no planeta. E para isso nós precisamos respeitar. Os povos originários e os quilombolas, que eu tive o prazer e a honra de defender durante 5 anos, quando fui procuradora-chefe na Fundação Palmares, são os maiores guardiões da floresta e são os que estão mais sendo atacados, né? Seus territórios estão sendo vilipendiados e nós precisamos urgentemente nos somar aos povos originários e aos quilombolas para a defesa da Amazônia. Verdade. Né? Não podemos dizer, porque eu vivo na cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver e precisamos defender o nosso território. Exatamente. É o mesmo pensamento que eu tenho, doutora. Doutora, eu podia passar aqui a semana toda puxando uma grande lista de coisas incríveis, não só do seu trabalho, mas da comissão, de como isso vai se desenrolar pelos próximos anos, mas eu não posso monopolizar a senhora, que vai ser uma das agraciadas de hoje. E queria agradecer mais uma vez a honra de ter a senhora sentada aqui no nosso estúdio panorâmico da TV Alepa para falar um pouco sobre esse trabalho e dizer para a senhora parabéns. Assim como o Paulo Frota é uma referência, a senhora também é para todos nós, é maravilhoso. E eu queria poder que a senhora deixasse a sua última mensagem aqui. Já tem um tempinho, gente? Ai, tem um tempinho ainda? Então ótimo. Porque quando eu olho para a sua história... Poxa, veio lá, eu sou de Altamira, né? Sou do interior também, assim como tantos outros colegas, tantas outras pessoas que estão perto da gente, que hoje moram talvez em grandes cidades, mas o quão foi difícil essa trajetória. Então, queria agradecer e dizer o quanto que a senhora também vira essa referência para todos nós. Olha, eu que agradeço, porque... como é um trabalho tão natural para mim, né, eu não tinha dimensão, né? Quando eu recebi a informação que eu seria agraciada com essa medalha, foi que eu me dei conta, gente, então quer dizer que o que eu fiz é importante para a sociedade, né? Eu até tinha certeza que era, né? Mas assim, de vez em quando a gente não se dá conta disso. Então, eu realmente me sinto muito honrada por receber essa comenda, né, que leva o nome do desembargador Paulo Frota, em sua honra, e dizer que eu prometo continuar trabalhando para honrar a sua memória, né, e que nós todos possamos levar esse exemplo, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui com você, e dizer que agradecer à Alepa, na pessoa do presidente, do deputado Francisco, que a gente chama de Chicão, do deputado Carlos Bordalo, Sim. que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e agradecer, né? E que todos nós paraenses possamos ter essa referência de que só a luta garante direitos humanos e vida digna para todos e todas. Isso é incrível. Doutora, quando a senhora fala dessa vida de luta, muitos que estão acompanhando a gente ou estão na academia, ou estão saindo, ou já estão um tempo, mas estão ali, meu Deus, será que é essa área, será que não é? O que a gente poderia compartilhar para quem está iniciando nessa jornada e dizer, olha, todos nós podemos contribuir para os direitos humanos e em várias frentes. Porque muitas pessoas até têm esse desejo no coração, mas não sabem nem como começar. Muito interessante essa tua observação.
Muito, muito, muito. Eu fui falar para os estudantes numa faculdade aqui em Belém, e quando eu terminei de falar, os estudantes todos que estavam ali, que não eram só do direito, um estudante de engenharia de alimentos veio falar, eu nunca imaginei que um alimento saudável fosse um direito humano básico. Uau. Então agora eu quero trabalhar para que os alimentos que eu vou trabalhar daqui para frente no meu curso possam ser alimentos saudáveis, porque isso é um direito humano básico. Né? O outro esse era da engenharia de alimentos. O outro estudante era da arquitetura. E ele disse, então eu posso fazer projetos de inclusão para que as pessoas tenham mobilidade, porque isso também é um direito humano, um direito à mobilidade, a um transporte digno, né? A uma moradia digna. Né? Eu posso fazer um projeto de arquitetura para que as pessoas que vão ter moradia tenham o calor, como na Amazônia é muito intenso, que eu possa jogar os materiais de acordo para o vento entrar para... Eu falei, pode, isso é um direito humano básico, Uau. É você ter moradia digna. Então, todo mundo, todos nós, né, vocês que fazem o jornalismo, né, e que fazem com um jornalismo sério, consciente, são também aqueles que levam a mensagem dos direitos humanos para a sociedade. E você faz isso. E os seus colegas fazem isso. Então, assim, todos nós podemos contribuir para que nós tenhamos um direito humano básico para toda a sociedade. A senhora acha, então, que parte do princípio, doutora, que começamos com a boa vontade de cada um, de querer ter o melhor para si, mas pensar no coletivo também? Sem dúvida nenhuma. Ninguém é feliz sozinho. Essa é uma frase que já é básica para todo mundo. Ninguém é feliz sozinho. Se você trabalha... o Dom Helder Câmara tinha tem uma frase ícone do Dom Helder Câmara que diz mais ou menos o seguinte, quando você tem um objetivo que é trabalhar em prol das pessoas, você consegue ter uma vida mais feliz. Né? E eu acho que grande parte da minha felicidade é saber que eu pude, nesses anos todos, trabalhar por direitos humanos e vida digna para as pessoas. Uau, isso é muito bacana. Quando eu estava procuradora-chefe na Fundação Palmares, eu defendi os territórios. Eu sou a primeira advogada pública a fazer uma ação em defesa dos territórios das comunidades quilombolas no Brasil. Eita! E isso, se Deus sabe onde? Nas ilhas de Abaetetuba, aqui no Pará. Que bacana, sabe? gente! Referência, meu amor, referência no país. Referência no país. Eu nunca perdi uma ação. Eu nunca perdi uma ação proposta na Justiça Federal em defesa dos territórios das comunidades negras rurais no Brasil, sabe? Então isso foi fruto de muito trabalho, de muita construção coletiva, sabe? Eu trabalhava junto com o Ministério Público Federal, eu trabalhava junto com a Defensoria Pública, eu trabalhava junto com os advogados populares, que faziam a defesa dos territórios e que ajudavam as comunidades. E nunca tive medo de sair da cidade e ir lá nas ilhas de Abaetetuba fazer uma reintegração de posse. Claro que isso, né, gerava uma série de efeitos que traziam consequências. Né? Eu era considerada a loira dos pretos. Os advogados Uau, dos fazendeiros mentira. Me chamavam de loira dos pretos, porque naquela época eu pintava o cabelo e era muito atrevida, muito atrevida. Eu chegava na audiência e dizia, Excelência, eu não tenho como fazer acordo, porque eles invadiram a terra dos meus clientes e estão dizendo que os meus clientes é que são invasores. Não. Atrevida. Quem chegou primeiro foram eles. Portanto, quem chegou depois é que é invasor. Isso gerou muitos problemas, né? Tanto que eu saí da Palmares no final de 2008, exatamente porque tinha uma ameaça de morte muito grande. Doutora, né? falando em atrevimento, eu posso compartilhar algo pessoal que a gente estava conversando aqui nos bastidores? Pode. Que a senhora chegou numa fila
e esperou a sua vez para uma vaga para estudar. Conta um pouquinho, rapidinho, que eu sei. Eu estou monopolizando aqui porque eu tenho que me aproveitar, porque essa mulher é autoridade no assunto, então eu não posso perder o poder de trocar essa figurinha, entendeu? Foi muito interessante essa história, sabe? Eu me candidatei a uma vaga no Parque de Carvalho, tá? Para estudar, porque eu estudava no Souza Franco, mas era mais longe de casa. Eu precisava vir estudar no Parque de Carvalho. Sim. Quando eu cheguei na fila, eram 4 vagas para candidato estranho, e eu estava na fila, eu era a terceira da fila, portanto, na minha cabeça eu tinha uma vaga garantida, né? E aí, quando eu entro, abri... A lógica era essa, né? Você era 4, a senhora também terceiro, a lógica é essa. Aí eu entro na... Já vai iniciar? Opa, não posso mais monopolizar a senhora, doutora Ana, mais uma vez, obrigada, que a senhora tem que ir para lá acompanhar tudo desde o início. Eu que agradeço. Esse bastidor eu vou contar numa próxima, eles vão ficar com a orelhinha em pé. Meu amor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigada. Você que está acompanhando Sucesso a gente, para você fica também. aí também, para acompanhar agora que a sessão solene vai começar.